Então, estamos jogando a cara. Vamos lá. A neuroplasticidade é um termo que eu tive contato na psicologia, que é relacionado com a neurologia mesmo, a função dos neurônios e a estrutura e as conexões que eles fazem relacionado à aprendizagem. Então, como a aprendizagem gera essas estruturas. Então, os neurônios, eles se alteram com a nossa vontade, vamos dizer assim. Porque o nosso pensamento, o nosso sentimento, mesmo que pareça ser inconsciente, ele é totalmente criador de atrações e de situações que se tornam padrões mesmo, né? Então, nos neurotransmissores, que são as energias, eles se modificam quando a gente fica triste, quando a gente fica desestimulado, quando a gente está feliz. E tudo isso tem a ver com o humor de cada um. Esse humor a gente pode encontrar ele, saber qual é ele por algumas ferramentas de autoconhecimento, como astrologia, numerologia, até o estudo dos elementos, os 4 elementos, né, ocidentais, é bom frisar isso. Eles têm essa característica, cada elemento, e você atribui esse elemento e essa característica a um tipo de personalidade, a um tipo de comportamento, a um tipo de vocação, a um tipo de relacionamento. Então, é óbvio que a inteligência emocional é importante e ela determina realmente se nós vamos ser pessoas de sucesso, felizes, e vamos gostar do que fazemos, vamos ter autoconhecimento, vamos ter capacidade de lidar com o sofrimento, com as percas, com as mudanças. Então, a neuroplasticidade, ela é como se o cérebro não distinguisse as coisas que acontecem no seu pensamento e no sentimento com o que realmente acontece. Ou a imaginação, por exemplo. Então, a imaginação, ela é um meio que o ser humano usa, que o ser humano tem de capacidade, só o ser humano tem, que tem os seus aspectos positivos e negativos, né? O negativo seria a fantasia. Mas se você é usada a imaginação canalizada para algo belo, algo bom e algo que você faz sempre, isso tende ao seu cérebro a ver como real. Então, se eu imagino eu fazendo determinada atividade, me imagino fazendo, e aquilo me traz um prazer, é uma coisa que realmente gosto, então é muito mais fácil eu fazer aquilo com sucesso, fazer aquilo bem. Então, toda vez que você faz uma atividade, você produz certas químicas no cérebro, certas sensações, certos ordenamentos que acontecem fisiologicamente e, né, neurologicamente. Então, quando você se imagina fazendo aquilo, e você já fez, e você faz de novo, se imagina, é como se todo aquele descarrego acontecesse da mesma forma, só que sem você perceber realmente isso, sabe? É tão real pro cérebro que ele não distingue o real do imaginado. Resumindo, né? Então, pense o que você quer e se imagine fazendo. Tem uma frase interessante que é: acreditar é mudar, visualizar é fazer, querer é aprender. Então isso aqui quebra totalmente aquele paradigma de querer não é poder, entendeu? É porque a pessoa está querendo de uma forma talvez egoísta, de uma forma desregulada, sem saber das leis da natureza relacionadas a isso. Então ela quer por desejos, sabe? Por momentos, por carência. Isso não é realidade. Isso é tudo ideal, idealizado, como a pessoa prefere ou que ela quer. Então por isso que o autoconhecimento ajuda muito nesse aspecto. Existe no nosso cérebro uma parte que é a amígdala, que ela é relacionada com o instinto de sobrevivência, a questão instintiva do ser humano.
que existe em todos os animais, no caso, né? O ser humano também tem. O ser humano tem só aspectos mais subjetivos e mais conscientes do redor e de si mesmo. E das estruturas que acompanham esse redor. Então a amígdala, ela dispara quando você muda a tua rotina. Você tem um padrão. E quando vem uma coisa diferente, ela dispara como um animal vai atacar outro e ele está indefeso, um predador no caso. Ele abre esse estado de alerta no animal que está sendo, que é a presa. E ela precisa ou correr, fugir ou lutar. Então essa amígdala, ela é uma das responsáveis, vamos dizer assim, das pessoas serem tão condicionadas e tão temerosas com a mudança. Então é um fenômeno que eu uma vez ouvi de um cientista espiritualista, não lembro o nome dele, que é o fenômeno do sequestro da amígdala. Quando ela está funcionando, ela rouba a energia do lado frontal, gerando medo e, consequentemente, reflexos físicos, ou seja, aquelas sensações de medo, de temer e suor e, né, as coisas do corpo mesmo que você pode ver, assim. Então, quando você tem uma rotina, você está totalmente entregue a um condicionamento que a amígdala, ela assume o controle disso, sabe? Dessas rotinas, não só as físicas, mas as mentais também, as de comportamento. Então, tudo conectado, de emocional. Então, tá tudo conectado com essa questão. E toda vez que a rotina altera, a amígdala sequestra a energia. E esse medo de mudança do hábito, geram problemas a longo prazo. Então, quanto mais rotineiro você é, mais medo da mudança nós temos. É mito pensar que a mudança traz consequências físicas. É tudo medo. Alteremos as rotinas físicas para alterar as rotinas mentais. Isso é um conhecimento de ciência, né? Mas se alia a muitas outras coisas, estudos de personalidade, psicologia, PNL principalmente. Então é mais ou menos isso, que fazendo um teste aí de alguma das coisas que eu tenho escrito no caderno de muito tempo e muitos conhecimentos que tinha vontade de liberar. Valeu, gente.